O sábio dos 6 caminhos tinha 2 filhos, Indra e Ashura. Indra era o primogênito e progenitor de todo o clã Uttira, enquanto Ashura era o filho mais novo, que viria a ser o progenitor do clã Uzumaki e também do clã Senju. Os dois perderam sua mãe logo na infância, pois a mãe deles acabou morrendo no parto de Ashura, mas apesar desse infortúnio, eles acabaram tendo uma infância muito feliz. O sábio dos 6 caminhos, além de um grande pai, era também um grande mestre, e passou a ensinar aos seus filhos o Ninshu, para que um dia eles pudessem se tornar o sucessor deles. Indra era muito mais poderoso do que seu irmão, Ashura, porém gradualmente Ashura foi ficando cada vez mais forte, até atingir praticamente o mesmo nível de seu irmão. Indra é aquele tipo de pessoa que pode ser considerado um verdadeiro gênio. Ele descobriu que o chakra poderia ser moldado da forma como ele quisesse, e com isso ele poderia fazer técnicas cada vez mais inovadoras e cada vez mais versáteis. Enquanto isso, o Ninshu começou a ser cada vez mais difundido na população, e Indra passou a ter cada vez mais seguidores. Por causa disso, a aldeia começou a ficar mais próspera, mas o sábio dos 6 caminhos começa a se preocupar com o exemplo de Indra nas pessoas, pois os aldeões estavam mais preocupados com o desenvolvimento do seu lado físico e começaram a deixar de lado o seu desenvolvimento espiritual. Nesse meio tempo, Zetsu Negro começou a se aproximar de Indra e começou a manipulá-lo psicologicamente, lhe fazendo elogios e dizendo coisas que ele não conhecia, contando-lhe curiosidades. Disse que ele poderia ser tão poderoso quanto o pai dele, o sábio dos 6 caminhos, mas para isso era necessário que ele despertasse o seu Sharingan. Por causa disso, Indra começou a levar seu treinamento muito a sério, para que ele pudesse cumprir toda a expectativa de Zetsu Negro. A influência de Zetsu fez com que Indra acabasse se tornando uma pessoa distante de sua família, com um aspecto cada vez mais frio. Apesar da distância que Indra foi colocando entre sua família, Ashura, o seu irmão, era uma pessoa bondosa e continuou admirando Indra e querendo se parecer cada vez mais com ele. Por volta dessa época, o sábio dos 6 caminhos decidiu que estava na hora de escolher para si um sucessor que pudesse herdar o Ninshu e os seus conhecimentos e também o seu poder. E fez um teste para saber qual dos dois seria mais apropriado para ser o seu sucessor. Então enviou seus filhos para aldeias que precisavam ser reerguidas, pois alguma coisa estava acontecendo nesses lugares e precisava da atenção especial de homens fortes. E quando retornassem, seu pai escolheria qual seria o sucessor de seu conhecimento e também de seu poder. Quando Indra chegou ao local para qual ele foi designado, ficou confuso ao perceber que o local na verdade era extremamente fértil. Foi nesse momento que ele tomou conhecimento da existência da árvore divina e das mudas de árvore divina. Essas árvores eram bastante estranhas, pois ao mesmo tempo que elas deixavam a terra extremamente fértil, ela também fazia com que a população fosse ficando cada vez mais doente. A forma que Indra usou para resolver seu problema foi interessante e também um pouco tirana. Ele usou o seu Sharingan para controlar os aldeões e fazê-los destruir as mudas de árvore divina. Com o sucesso da sua missão, ele resolveu voltar para casa, e seu irmão Ashura ainda não havia retornado. Ficou claro para ele que ele seria o sucessor, mas o sábio resolveu esperar o retorno de Ashura para decidir quem seria o seu sucessor. Indra não gostou da decisão que seu pai tomou de esperar Ashura, já que ele tinha completado a sua missão com sucesso, mas mesmo assim acabou acatando e respeitando a decisão de senhor seu pai. Mas ele não conseguiu não ficar incomodado e o seu desconforto foi percebido por Zetsu. Zetsu também notou algo interessante em Indra, percebeu que a sua visão de futuro era um pouco diferente da do sábio dos 6 caminhos. Enquanto isso, Ashura foi acompanhado por Taizo. Vocês lembram do Taizo? É aquele aldeão que foi punido por Indra por causa de sua mãe doente. Em sua viagem, Ashura encontrou uma próspera vila e nesse momento ele já sentiu a presença da árvore divina. Ashura foi até a vila, mas não foi bem recebido pelos moradores. Ao que parece, a vila estava sendo constantemente saqueada por ladrões. Apenas depois que Ashura curou uma garota que se chama Kana, foi que ele passou a ter a confiança das pessoas da vila. Kana, a garota que havia sido curada por Ashura, pediu para que ele também curasse a sua mãe, e disse que tanto a sua mãe quanto outras pessoas da vila estavam ficando misteriosamente doentes. Ashura, quando ouviu isso, foi prontamente ajudar a mãe de Kana, pois ele tinha um bom coração, e então, ao examinar a mulher,
percebeu algo estranho no corpo dela. O corpo dela estava infestado de pequenas raízes. Além disso, Ashura também percebeu a presença de chakra no corpo da mulher, e então suspeitou que a árvore divina tivesse envolvimento nessa doença. Pegou alguns amigos e foi até o local onde ficavam as árvores e as mudas das árvores, que estava sendo vigiado por guardas, sendo necessário que ele nocauteasse os guardas para ter acesso às mudas. Quando ele estudou um pouco, percebeu que era por culpa das árvores e das mudas de árvores divinas que aquela terra havia se tornado próspera, mas as pessoas estavam ficando doentes. Ele foi então até o ancião da vila para poder alertá-lo de que a árvore precisava ser destruída. O ancião já conhecia o motivo da doença das pessoas, porém ele não queria destruir as mudas de árvore divina, pois ele temia que se a terra se tornasse pobre e as pessoas ficassem ainda piores por causa disso. Então Ashura percebeu que precisava fornecer água para aquelas pessoas, de uma fonte diferente que não estivesse envenenada e as pessoas pudessem beber sem ficar contaminadas. Os aldeões ficaram muito alegres com a bondade de Ashura e o amaram por isso. Então eles resolveram ajudar Ashura a cavar o poço. Enquanto eles ajudavam, Ashura lhes passou a ensinar sobre o Ninshu e sobre o chakra, e as pessoas começaram a aprender e se tornarem cada vez mais sábias e poderosas. Quanto mais eles treinavam, mais eles ficavam bons em cavar o poço. E passando quase um ano, eles finalmente conseguiram encontrar água, e desta pequena fonte de água, eles fizeram um grande e lindo lago que poderia abastecer a vila para sempre. Eles ficaram tão felizes com isso que resolveram por conta própria queimar as mudas de árvore divina. Então a terra continuou sendo próspera e as pessoas foram ficando cada vez mais saudáveis. Ashura então percebeu que a sua missão estava completa, e então ele retornou para sua casa e levou consigo vários seguidores que queriam aprender mais sobre Ninshu. Indra também começou a treinar algumas pessoas e começou a se reaproximar e a deixar de ser uma pessoa isolada. Quando Ashura retornou, os dois foram juntos até o sábio dos 6 caminhos para saber qual seria a decisão dele, quem ele escolheria para ser o seu sucessor. O sábio dos 6 caminhos resolveu escolher Ashura para se tornar o seu sucessor, uma pessoa bondosa que poderia continuar espalhando a paz para todos os povos. Indra ficou furioso com a decisão de seu pai e, muito enciumado, Ashura protestou. Galera, estamos quase terminando essa incrível história. Se vocês estão gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like monstro e se inscrever no canal. Valeu, vamos lá. Disse para seu pai que Indra era a escolha óbvia e que o pai deveria escolher seu irmão, que era mais poderoso e mais capacitado do que ele. O sábio dos 6 caminhos disse que os métodos de Indra não eram os mais adequados para se tornar o seu sucessor. Ele argumentou que depois que Indra partiu da aldeia, acabou sendo destruída, porque os aldeões se tornaram egoístas e passaram a lutar uns contra os outros por causa de água. Mas qualquer argumentação que o sábio falasse, Indra ignorava completamente. No outro dia, o sábio passou o seu poder para seu filho Ashura e também chamou seu filho Indra para tentar recuperar a sua humanidade e a compaixão do filho, mas Indra não quis. Na verdade, ele percebeu que o seu Sharingan poderia ficar cada vez mais poderoso. Estudando o poder de seus olhos, ele notou que perder alguém importante tornava o seu Sharingan mais forte. Foi então que ele resolveu matar os seus 2 melhores amigos, para que ele pudesse então despertar seu Mangekyou Sharingan. A sede de vingança de Indra era muito grande, e a manipulação de Zetsu era tamanha que Indra não conseguiu mais pensar claramente, e resolveu atacar a vila para atrair a atenção de seu irmão para que os dois pudessem lutar e ele se tornasse o sucessor de seu pai e ao mesmo tempo que obteria sua vingança. Ashura ainda tentou argumentar com seu irmão, mas não importava o quanto ele falasse, Indra não ouvia. Indra dizia que o poder é a única forma de manter a paz no mundo. Foi nesse momento que ele ativou seu Mangekyou Sharingan e invocou o seu Susanoo. Indra achou que esse seria o fim de seu irmão, mas nesse momento Ashura despertou o poder que havia sido passado para ele pelo sábio dos 6 caminhos. Foi quando ele conseguiu invocar e controlar madeira, combinando esse novo poder com o Senjutsu dos 6 caminhos. Ashura foi então capaz de derrotar o seu irmão, que por toda a sua vida foi mais poderoso que ele. Indra teve que se esconder e ficou foragido por muitos anos, e formou uma seita que estudava ninjutsu. Quando o sábio dos 6 caminhos estava próximo da morte, Indra foi até ele dizendo que a forma como o pai encarava a paz só traria para o mundo mais conflitos. Indra disse que queria destruir para sempre o Ninshu, e jurou fazer isso, não importa quantas encarnações forem necessárias. Ashura teve 2 filhos com Kanna,
Uma das filhas nasceu com um sábio dos seus caminhos, estando muito próximo à morte. O sábio contou a ele sobre seu encontro com Indra e sobre o desejo de Indra de destruir o seu legado. Ashura, para confortar o seu pai, que estava à beira da morte, disse que não importava quantas encarnações fossem necessárias, ele protegeria o trabalho de seu pai. Mas o que Ashura queria mesmo era ter novos tempos de paz com seu irmão, mas isso nunca aconteceu com os dois em vida. Eles continuaram travando sua batalha e sua rivalidade em todas as encarnações por onde eles passaram. As encarnações mais famosas que esses dois passaram foi o primeiro Hokage e o Uchiha Madara. Eles eram amigos na sua infância, mas acabaram se tornando inimigos quando se tornaram adultos. Hashirama era a encarnação de Ashura, uma pessoa boa e fiel, que cuidava daqueles a quem ele amava. Madara também queria criar um mundo de paz, mas seus métodos eram muito violentos e o ciclo de ódio permaneceu mesmo depois de sua morte. Sasuke e Naruto são as últimas encarnações que conhecemos de Ashura e Indra. Naruto, a encarnação de Ashura, e Sasuke, a encarnação de Indra. Mas ao contrário de todos os outros, esses dois finalmente conseguiram quebrar o ciclo de ódio e juntos conseguiram a paz, salvando o mundo ninja para sempre. E aí galera, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. E comenta aí o que vocês acharam. É isso aí galera, tamo junto e até a próxima.